Falar de futebol? Podemos falar de futebol. E Ana Amaral, como é que tá? A única coisa que eu quero saber é se, pelo menos os que estão presentes, se entenderam claramente isso. Se entenderam claramente como foi colocado e que, porque eu tomei conhecimento, li algumas, não li todas, mas li algumas, no meu entender, notícias precipitadas. Claro que a notícia tem uma notícia, não se analisa a notícia. O problema da notícia é que a notícia com consideração, é que esse é que é o grande problema. Quando se faz uma consideração sobre a notícia, precisa saber como se está fazendo a consideração sobre a notícia. Então, eu não falo da notícia porque a notícia houve. Não houve, repito, em relação ao meu fato, o habeas corpus que me foi concedido não teve noticiário. A cassação do habeas corpus teve noticiário e de uma forma absolutamente deturpada, entrando já alguns já dizendo até o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer, o que eu ia fazer, o que eu teria que vir a fazer, e alguns mais precipitados ainda, dizendo que era uma sentença que não tinha recurso. Então, só para restabelecer a verdade dos fatos. E se ninguém ficou com nenhuma dúvida, para que depois do que eu estou dizendo aqui, publiquem ou escrevam algo diferente, eu procurei deixar a coisa muito clara e com os fatos ver que verdadeiramente aconteceram. Espero, vou repetir, espero que os veículos de comunicação que deram a divulgação da maneira como deram, quando da minha condenação, o façam da mesma maneira, para que eu não venha a exigir que eu faça. Agora podemos falar de outro assunto. Não, eu queria antes, com licença. Primeiro processo, a acusação sua alegação fiscal. A sentença foi cancelada. Forma resumida, por gentileza. A forma resumida é simples. A sonegação fiscal, a sentença foi anulada, foi cassada a sentença e foi trancada a ação penal. Isso foi quando? Você corria na quinta vara federal, presidente. Isso foi quando? Foi semana passada. Dia 27, né? O acórdão vai ser publicado agora, dia 22, mas o telegrama para a quinta turma, já está no meu poder. O telegrama do STJ, comunicando aqui para o tribunal, o TRT, ele diz não é TRT não, o Tribunal Federal. O Tribunal Federal? Não, o Tribunal Federal daqui. O Tribunal daqui. Ele diz o seguinte: decidiu por unanimidade dar provimento ao recurso para cassar a sentença condenatória procedida em desfavor dos recorrentes, bem como para trancar a ação penal em curso. E os recorrentes são Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, Aremita José de Lima e Nilson Gonçalves. E essa segunda, que tratava da obstrução da suposta presença dos oficiais de justiça, essa, o senhor conseguiu um habeas corpus? Não consegui nada. Não. Essa sentença foi... Esse é um fato. O fato agora que está sendo noticiado é que tem uma execução provisória
acatar a sentença. E eu estou esclarecendo o seguinte: primeiro, não é uma sentença definitiva porque ela está em fase de recurso. E segundo, e contra a sentença não, contra a decisão de fazer uma execução provisória dessa sentença, nós também recorremos. Por quê? Recorremos por quê? Porque entendemos que é pacífico as decisões dos tribunais superiores que não, e pelo menos está na lei, que não admitem a execução provisória de uma sentença. E também recorremos disso. Esclarecido? Agora para Então, pronto. Agora vamos lá. O que vocês queriam saber? A situação do Leandro Amaral, você avançou, senhor? A situação do Leandro Amaral, eu já dei a minha posição clara. A situação do Leandro Amaral o Leandro Amaral é jogador do Vasco, já deveria ter se representado ao Vasco. Esperamos a qualquer momento que ele se reapresente. É evidente que depois dele se reapresentar, ser incorporado ao elenco, se tiver propostas que venham a interessar ao Vasco e a ele, podemos discutir. Agora, eu não discuto nenhum tipo de proposta do Fluminense. O Fluminense, eu reafirmo tudo aquilo que já disse antes: procederam de forma antiética, aliciaram o jogador, continuaram dizendo que não tinham nada a ver com a história e continuaram em cima, tentando de todas as formas. Patrocinador e clube. Achava eu que era só o patrocinador, mas não é só o patrocinador. Lá é dividido, tem patrocinador e clube, mas aquilo foi junto, passou a ser junto, porque patrocinador e clube aliciaram, talvez tenha sido aliciado por funcionários do Fluminense mais ligados ao patrocinador. Mas o Fluminense passou depois a dar cobertura. Como sabia que não poderia fazê-lo, aparentemente desconhecia o problema. E terminou com uma declaração. Eu fui convencido até ao ouvir propostas do Fluminense que acabaram a partir do momento que eu ouvi declarações do presidente do Fluminense, o presidente Orcati, quando veio falar em escravatura, em dizer que ele precisava trabalhar e uma série de outras coisas que, aliás, ontem ele me ligou para dizer que não disse nada disso, que nunca falou em nenhum momento em escravatura. Não, falou que não tinha nada disso. Até me disse que onde tivesse essa situação, se ele fizesse, que processava junto comigo. Eu não tenho nada que eu não. Primeiro que eu não falei em escravatura. A única coisa que eu respondi foi uma coisa que alguém disse e que eu gostei dessa pessoa que disse isso. Por 100 mil reais por mês, pode botar um grilhão aqui nos meus pés que eu fico escravo. Não tem nenhum problema. Eu não sei onde é que está se vendo escravatura nesse ponto. Ficar omisso da maneira como o Fluminense foi omisso, e ele deixou de ser omisso para ser também ativo. Então, ele na verdade, ele atuou nesse processo. Então, com o Fluminense não tem a menor possibilidade de qualquer diálogo em relação ao Leandro Amaral, e eu vou mais além. Eu agora, qualquer diálogo com o Fluminense, eu tenho as minhas ressalvas. Sérias ressalvas. Em relação ao Leandro Amaral, definitivamente nada. Agora, em relação a outros assuntos, eu vou ter que ficar sempre com o pé atrás.